Programa O Bom da Vida, tudo bem com você? Estamos chegando próximo ao Natal, mais um ano se acabando. Próximo ano teremos eleições, teremos a Copa do Mundo e o convite hoje é para a gente refletir um pouquinho sobre as diferenças que nos aproximam e que também nos afastam, dependendo do ponto de vista ou da maneira como a encaramos. E para ilustrar um pouquinho esse tema, eu trago uma passagem em João, no capítulo 9, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O que essa palavra tem a nos dizer dentro desse aspecto das diferenças? Se a gente observar, logo no começo, quando Jesus volta o seu olhar para esse homem cego, acredito que no meio de uma multidão, Jesus olhou para aquele homem cego de nascença, necessitado da graça de Deus, e foi em sua direção. A primeira reação dos seus discípulos foi julgá-lo. Mestre, quem pecou? O pai ou ele? Os seus pais ou ele? E por que a pergunta? Porque naquele tempo acreditava-se que a pessoa cega, ela era assim em virtude de algum pecado, que era um castigo de Deus. Mas Deus foi além. Ele não ficou preso a esses dogmas da religião, a essas tradições da religião. Porque Ele é amor. E Ele nos ensina a ser amor. E lá mais à frente, São Paulo vai nos dizer, em Romanos, no capítulo 15, no versículo 7. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Como tem sido a acolhida que você tem promovido diante das pessoas diferentes, diante das situações diferentes? Percebemos hoje que cada vez mais a gente se vê envolvido ou querendo se envolver somente com quem pensa como a gente, somente com quem sente o que a gente sente, somente com quem a gente se identifica. E tudo que é diferente nós vamos rechaçando, vamos deixando de lado. Ou muitas vezes, o que é mais preocupante, agimos violentamente. Hoje, em dias de mídias sociais, de internet e tudo mais, quantos ataques a gente tem percebido e constatado porque fulano ou cicrano pensa diferente do outro, porque fulano ou cicrano defende outra coisa que não a sua causa. Isto faz a gente refletir de como nós estamos abertos, expandindo a nossa mente para se aproximar daquele que é diferente. Como que a gente está lidando quando se aproxima da gente, da nossa vida, do nosso mundo, alguém diferente, ou uma situação diferente? É necessário que eu, que você, que nós todos tenhamos a mesma postura de Jesus, de acolhimento, de respeito pelas diferenças, de aceitação e de, quem sabe, até estar disposto a aprender com as diferenças.
deixarmos de lado as nossas teses, as nossas certezas de vida, para se aproximar daquilo que é diferente, para experimentar a aceitação do diferente. O que a gente percebe é que muitas vezes a gente se afasta do diferente com medo de se tornar um igual àquele que é diferente. Mas é importante que a gente tenha em nossos corações que o fato de nos aproximarmos, o fato de aceitarmos o outro diferente de nós, não faz com que sejamos igual a ele. Não faz com que a gente vivencie o que ele está vivenciando. Mas se Jesus diz para a gente, acolhei-vos uns aos outros, como Jesus os acolheu, como Deus os acolheu, né? São Paulo diz, melhor dizendo, que tal fazer essa experiência? Que tal aceitar que as coisas nem sempre são somente como a gente gostaria que fosse? A gente vê tantos, agora falando em política, embates políticos, porque eu sou petista, eu sou antipetista, eu defendo tal causa, eu sou contra, e tantas discussões, tantas cegueira, e por isso a passagem, pelo que é diferente. E se ainda dentro dessa passagem, quando Jesus passa o lodo no olho daquele homem cego, o que ele quer nos dizer com isso? Que a gente precisa curar a nossa cegueira interior. Que a gente precisa abrir os olhos para enxergar o outro, enxergar a situação do outro, enxergar as coisas diferentes que se apresentam para nós, as situações diferentes, as vivências diferentes. Tudo com muito respeito, com muito acolhimento, com muito amor. Nesse tempo de Natal, em que estamos tão preocupados em presentes, nós nos esquecemos do principal, que é seguir o exemplo desse Jesus que nasceu para nos salvar e que nos aceitou a cada um, a mim, a você, exatamente do jeito que eu sou e que você é. Então, se devemos seguir o exemplo dele, e esse é o convite que ele nos faz a todo tempo, mais do que seguir os dogmas de qualquer religião, mais do que seguirmos as tradições, até porque nessa mesma passagem, mais à frente, se a gente continuar a leitura, a gente vai perceber que esse dia que ele curou o cego era um sábado. E no sábado, pela religião judaica, não poderia haver essa cura. Mas Jesus deixou de lado essa tradição e por amor e com amor foi em direção daquele que estava no meio da multidão. Olhou com carinho, com respeito e supriu a necessidade dele. Será que eu tenho suprido a necessidade daqueles que se achegam perto de nós? Daqueles que são diferentes de nós? Será que nós temos respeitado o outro dentro da história de vida e da posição de vida que ele tenha? Lidar com as diferenças é aprender a ouvir, é aprender a respeitar, é aprender que dá, sim, para cada um fazer a sua história de modo diferente. Até porque nós não detemos toda a verdade, nós não detemos todo o conhecimento. Somos falhos, somos pecadores e estamos aqui para aprender, para nos aproximar e para nos ajudar. Então, que durante esse tempo de Natal, você possa refletir e, quem sabe, abrir, expandir seus horizontes, respeitando aquele que é diferente de você, respeitando as opiniões diferentes, respeitando as situações diferentes, tanto da sua vida como do outro. Tenho certeza que, a partir do momento que você fizer essa experiência, uma nova
vivência, um novo bom da vida vai nascer para você. Um grande abraço e até a próxima.